aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegada nesse assunto aí das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve no canal porque rola bastante coisa bacana aqui pra você. Bom, lembrando que toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal, né? Terça-feira é o nosso vídeo de perguntas e respostas, né? Eu já tô aqui com algumas perguntas selecionadas para responder hoje. E quinta-feira é vídeo ali na bancada mostrando algum review, manutenção ou customização de instrumentos musicais. Então fica ligado aí. E um aviso importante, cara. As perguntas que eu tinha recebido na última caixinha de pergunta que eu abri no Instagram, né? Eu abro uma caixinha de perguntas lá, vocês mandam um monte de perguntas. Ó, eu tiro o print de todas aqui, ó. Olha o tanto de pergunta aqui, ó, que eu recebi da última vez, né? Enfim, foi muita pergunta aqui, mas eu já respondi todas. Quer dizer, falta essas para mim responder hoje, né? Essas dessa paginazinha aqui. Então é o seguinte, quer participar da próxima edição do Drecada? Né? Já que essas perguntas que me mandaram ali, ó. Nossa, eu abri essa caixinha de pergunta dia 3 de dezembro de 2024. Eu abri, pode estar com mais de 3 meses aí, né? 3 de dezembro. Enfim, demorou um tempinho, mas eu respondi todas. Qual que é a notícia boa? É que essa semana eu vou abrir uma outra caixinha de perguntas lá no Instagram. Instagram, @mateus.luthier. Tá aparecendo aí na tela, tá? Então, durante essa semana, vamos fechar ali quarta-feira, vai, quarta-feira. Hoje é terça, né? Você tá vendo esse vídeo numa terça-feira, provavelmente. Ou não, pode ser que você esteja vendo já passou, né? Mas se você estiver vendo o vídeo na data de lançamento, hoje é terça, amanhã é quarta. Amanhã vai ter uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, então para você mandar sua pergunta. Então, cara, já vai pensando aí na sua dúvida, né? Vou te dar, ó, até amanhã para você pensar na sua dúvida. Pensa aí sua pergunta sobre luthieria e manda para mim amanhã lá na caixinha de pergunta que vai estar no meu Instagram, beleza? Então segue lá, tá tudo certo. E a primeira pergunta de hoje é do PH Folador. Ele perguntou o seguinte: fala sobre essa Charvel preta pendurada que aparece em todos os seus vídeos. Realmente, cara, tem uma Charvel preta, né? Na verdade, muitos de vocês nem sabiam que aquilo era uma Charvel. Muitos de vocês não fazem ideia de qual guitarra é aquela. Só que tem uns caras que são muito expert no bagulho, porque eu nunca falei pra ninguém daquela guitarra, tá? Eu nunca falei em vídeo sobre ela, nunca mostrei ela, saca? Ou seja, eu nunca comentei sobre aquela guitarra. E aí tem muita gente que me pergunta, pô, que guitarra é essa? E tem muita gente que é incisivo, tá ligado? Esses dias um cara lá no Instagram me mandou: bicho, quer me vender essa tua Charvel 2008? O cara sabe que a guitarra é 2008. Por quê? Porque esse modelo aqui, exatamente essa configuração de guitarra, só saiu em 2008, tá ligado? E aí o cara... Tem cara que é tão mestre, velho, só de olhar o vídeo sacou exatamente qual que é a série dessa guitarra. Essa guitarra é minha, pra ser sincero. Eu comprei ela há mais ou menos uns 2 anos atrás, ou 3... uns 2 anos ou 3 anos atrás, mais ou menos. Eu comprei ela. É uma guitarra que eu gostei bastante, tá? Trata-se de uma... não vou falar o modelo dela, não. É uma Charvel Telecaster com Floyd Rose. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre ela, tá? Um dia eu vou fazer uma review e tal, quando eu for trocar corda ou quando eu quiser fazer um vídeo sobre ela, eu vou fazer. Essa guitarra, ela tem uma história meio delicada, tá ligado? A forma com a qual eu comprei ela é uma história meio delicada, é uma história meio complicada, mas de forma legalizada ela está na minha mão, né? E, enfim, qualquer dia eu vou fazer um vídeo contando essa história. Mas eu não sei como contar a história dela pra vocês sem expor as outras partes envolvidas, entendeu? Porque teve coisa chata ali, teve baixaria no bagulho, teve treta, teve merda até essa guitarra chegar aqui. Mas ela tá aqui, enfim, eu gosto muito dela.
Eu não tenho planos de vendê-la, na real, tá ligado? Porque ela, putz, mano, ela não desafina, tá ligado? Você vai falar, pô, Floyd Rose que não desafina. Ela não desafina, cara. Você afina ela, arregaça na alavancada, dá bend, faz de tudo. E ela não desafina. Não desafina. Aí, assim, quando você vai afinar ela, tipo, 15 dias depois, e mesmo assim ela tá pouco desafinada. Ela é uma guitarra, cara, que me impressiona, tá ligado? Até por isso que até hoje eu não fiz questão de vendê-la. Se bem que teve muita guitarra que me impressionou e eu vendi, né? Porque tava necessitado da grana e tal. Mas no caso, essa Charvel aqui, pra mim ficar com ela, eu vendi outra guitarra que eu tinha pra pôr o dinheiro no lugar, tá ligado? Vamos pra próxima pergunta aqui. O Elias Tolentino perguntou o seguinte: compensa trocar traste de violão barato? Só levando em conta o dinheiro? Cara, veja bem. O que acontece? Trocar traste de violão barato compensa? Vamos fazer uma conta básica aqui. Eu cobro a partir de R$ 1.200 para trocar traste em violão, na atual data, tá? A partir de, tá? Lembre-se desse a partir de. R$ 1.200 na atual data para trocar traste de violão, tá? Esse valor pode variar entre 1.200 a R$ 2.000, vai depender da complexidade do caso do seu instrumento, se tem friso, se não tem, se você quer traste de inox, ou se você quer que mude o raio da escala, tem cara que quer que mude o raio, enfim. Mas assim, para começar a sorrir numa troca de traste aqui, na atual data, tá? Não vem daqui 5 anos falar desse preço, por favor, vide a data do vídeo. Na atual data, é R$ 1.200 a partir de, para trocar traste, tá? Então assim, se o seu violão custa R$ 1.000, né? Se com R$ 1.000 você pega um violão igual o seu, com trastes novos, não compensa, né? Por exemplo, um Tajima de entrada, né? Tajima de entrada custa R$ 1.000, novo. Né? Então não compensaria você trocar traste nele, pelo menos não na minha oficina, tá? Aí você fala, pô, Matheus, tem gente que faz mais barato? Tem sim, velho, tem sim. Tem cara, ó, tem um luthier, não posso falar nome, né? Mas ele trocou traste do violão de um cliente meu, ele trocou por R$ 370. Ficou uma bosta, tá ligado? Porque o violão dele tem friso, e aí o cara serrou os frisos. Em vez do cara tirar o tangue do traste, tipo, tirar aqui a lateralzinha do traste, né? Quem já viu meu vídeo aí de troca de traste de violão, tem acho que uma playlist no meu canal sobre troca de traste. Então, quem já viu aqueles vídeos sobre troca de traste vai saber do que eu tô falando. Você tem que tirar um pedacinho da lateral do traste aqui do encaixe para poder encaixar o traste em cima do friso. No caso, o cara que fez uma troca de traste lá por 300 conto, ele serrou o friso e encaixou o traste sem dar acabamento no traste, mano. Então assim, eu já vi trocas de traste extremamente baratas, porém extremamente mal feitas, tá ligado? Então, por exemplo, o cara serra o friso, o cara não nivela a escala, né? O cara não nivelou a escala, ele só colocou traste em cima da escala do jeito que tava, né? E assim, são raros os casos que você não precisa nivelar a escala, tá? São raros os casos. Mas, então assim, tem profissional que vai fazer uma troca de traste por pouca grana, né? Ou mesmo um aprendiz, né, cara? Às vezes você pega um luthier que é aprendiz, e aí ele vai trocar traste e, meu, vai cobrar barato, afinal ele é aprendiz. Mas em um bom profissional, tá? Eu tô levando em consideração o resultado que eu obtenho numa troca de traste e tô levando em consideração
o resultado de alguns bons profissionais que eu conheço, tá ligado? Tem bons profissionais que eu conheço que cobram também a partir de R$ 1.200, saca? Aliás, tem um cara que eu conheço que ele nem faz um serviço tão excelente assim, ele faz um serviço ok, e ele cobra 1.800 no mínimo, né? E o serviço dele, o acabamento não é tão primoroso assim quanto poderia ser, ou pode ser que ele já tá de saco cheio, né? Então assim, falando aqui da região de São Paulo, dos luthiers que eu conheço que vai fazer um serviço realmente bem feito, aquele serviço que você vai passar o algodão aqui e vai ficar macio, tá ligado? Não vai ficar pegando fiapo do algodão, aquele serviço custa caro. Então, não é que custa caro, né? Custa mais caro do que muitos violões, né? Então você tem que pôr numa balança, cara. Quanto custa o violão, o quanto você gosta dele, versus o quanto você quer investir nele, né? Tem violões, velho, por exemplo, um violão barato e velho já, velho. Vamos pegar ali como referência um Tajima antigo, aquele Tajima Dallas. Né? Um Tajima que já tá ali há 15 anos na estrada. É um violão que há 15 anos atrás foi pago R$ 300, R$ 400 por ele, 15 anos atrás. Então, ele trabalhou 15 anos e agora o traste dele tá ruim. Cara, nesse caso, se você não tiver um apego emocional nele, não vale a pena arrumar ele, pelo menos não comigo. Vale a pena você arrumar com aquele luthier que vai zoar teu friso, né? O cara vai arregaçar o friso do teu violão, vai colocar traste ali de qualquer jeito e o seu violão vai voltar a tocar, tá ligado? Então, ele vai fazer ali um trabalho merda por 400 conto e como você não tem nenhum apego emocional no violão e só quer voltar a tocar ele mesmo assim, tá pouco se lixando pro acabamento, você pode recorrer para outras vias, né? Eu não faço mais barato para fazer cagada. Por exemplo, o cara chega... Esses dias chegou em mim um cliente, né? Olha lá, já vou emendar aqui um contando causas, né? Porque esses dias chegou um cliente para mim e pediu um orçamento. Aí eu passei o orçamento para ele, né? E aí ele falou para mim, cara, não consegue fazer um desconto para mim? Você não precisa caprichar, não. O cara falou assim, tipo, não precisa caprichar, faz um desconto. Aí eu falei, cara, não consigo, mano. Eu não consigo, tipo assim, vou deixar de caprichar, fazer um serviço cagado só pra cobrar menos. Por quê? Até daria pra fazer? Daria pra fazer, né? Por exemplo, fazer um serviço aqui na metade do tempo, né? Por exemplo, se eu levo 4 horas pra fazer um determinado serviço, fazer ele de qualquer jeito para conseguir fazer em 2 horas e, sei lá, dar um desconto de uma merreca pro cara aí, só pro cara ficar contente. Porém, tem um problema, né? O resultado que eu vou entregar desse serviço não é o resultado padrão que eu costumo entregar. E aí pode acontecer do cara chegar, pegar o instrumento dele, mostrar pro amigo aquele serviço meia boca, né? E falar pro amigo dele que trouxe no Matheus Luthier para arrumar. Cara, eu levei lá no Matheus Luthier. O Matheus Luthier fez um serviço completo nessa guitarra. Aí o amigo dele vai avaliar, vai ver que o serviço está mal feito, né? E ele não vai falar pro amigo dele, não, eu pedi para ele fazer uma cagada, né, e cobrar metade do preço. Ele não vai falar isso pro amigo dele. Ele dificilmente vai chegar no amigo dele e falar, mano, pedi um desconto e autorizei ele a fazer merda. E aí ficou assim. Não, ele vai falar pro amigo dele que mandou fazer uma geral aqui. Aí o amigo dele vai ver que tá mal feito, vai ver que poderia estar melhor, né? Às vezes não necessariamente mal feito, mas vai ver que poderia estar melhor. E aí o amigo dele não vai se sentir à vontade para trazer o instrumento aqui. E aí pior, os dois vai sair falando mal do meu serviço. Né? Por exemplo, pô, olha lá, o Matheus fez aí, pô, o Matheus regulou a guitarra do amigo meu e ficou ruim, né? Aí esse boato vai se espalhando. E aí acaba eu me queimando, porque um cliente queria economizar R$50, R$100, né? E aí eu topei fazer um serviço cagado. Então,
eu não topo. Por mais que você peça, fala, Matheus, deixa de caprichar aí, faz um meia boca, não sei o que, cobra mais barato. Não rola, porque aí é o meu padrão de qualidade que tá em jogo, tá ligado? É o meu padrão de serviço que sai pra rua pra se mostrar aí e se mostrar uma merda, né? Então eu não topo, eu não gosto de fazer meia boca por meia grana, entendeu? Nem me peça pra fazer. Próxima pergunta aqui. Renato Molas perguntou o seguinte: personalizar a pintura de um instrumento o desvaloriza? Cara, vamos lá. Personalizar um instrumento desvaloriza? Será? Bom, em alguns casos sim, em alguns casos não. É muito relativo, não dá pra jogar uma regra assim, tipo, desvaloriza, não desvaloriza. Qual que é o lance, vai? Falando de instrumentos, por exemplo, vai, Gibson e Fender. Fala dos mais comuns ali entre os mais desejados, né? Entre os mais desejados, os dois mais comuns são essas duas marcas aí. Qual que é o lance? Esses instrumentos eles têm uma pintura original de fábrica, os americanos, né, feito com pintura em nitrocelulose, né? Então assim, aquele acabamento da Gibson e da Fender americana, ele é um acabamento bem desejado para quem procura uma guitarra daquela, né? Então assim, se você tem uma Gibson com a pintura original, na hora de você vender ela, vai ser muito mais fácil do que de você vender ela uma Gibson que já foi repintada, né? Porque nesses casos a originalidade conta. Porém, se foi feita uma boa repintura, tá? Por exemplo, pô, existe ali uma excelente repintura. Legal. O que que acontece? A guitarra não desvaloriza tanto assim, né? Mas ali pelo menos R$ 500 ou R$ 1.000 abaixo do preço de uma guitarra com a pintura original, você perde, né? Ou seja, a guitarra valia R$ 10.000. Aí você gastou R$ 1.000 para pintar ela, né? Então foi R$ 1.000 já ali. E aí, na hora de vender, você perde R$ 1.000, né? Então você para pensar que você perdeu R$ 2.000 ali, né? R$ 1.000 que você pagou para pintar e outro R$ 1.000 que você perdeu na hora da desvalorização, por assim dizer, né? Vai ser nessa média aí, porque eu vejo algumas Gibsons Refinish, né? Eles dão até um nome, né? Gibson Refinish, né? Eu vejo Gibsons Refinish sendo vendidas R$ 1.000 abaixo do preço mesmo que ela poderia ser vendida por estar feito refinish. Então, em certos casos, como no caso da Gibson, rola assim uma desvalorização. Porém, né? Por exemplo, teve uma Gibson aqui no canal que eu mandei pintar ela de Gold Top. Eu peguei aquela guitarra, ela tava sem tinta, porque o ex-dono resolveu tirar toda a tinta da guitarra com uma lâmina, né? E aí ele foi raspando com uma lâmina e tirou toda a tinta. Tipo, parecido com o que fizeram com essa aqui, ó. A gente falando disso aqui, ó, a Fender japonesa, tá aqui, ó. Fender japonesa, mano. Aí o cara fez isso aqui, enfim. Então, no caso daquela Gibson, né? O cara, ele tirou a pintura, deixou a guitarra na madeira, e aí ali, tipo assim, era melhor mandar fazer uma pintura nela pra realmente ela ter uma proteção do que deixar ela sem pintura, né? Então naquele caso, houve sim uma desvalorização em relação a uma pintura original, mas em relação ao estado que o cara deixou a guitarra, né, cara, ele raspou a tinta dela, houve uma valorização, saca? Então assim, vai depender muito do caso, né? Por exemplo, já guitarras que não são assim, tipo, desejadas como grandes marcas, né? Vamos pegar, por exemplo, uma Tajima. Uma Tajima, irmão, não vai desvalorizar se você fizer uma pintura nela, né? Afinal, tipo assim, a guitarra já vale R$ 1.000, né? Se ela desvalorizar 1.000, aí lascou, né? Então, assim, guitarras baratas,
não tem esse lance da desvalorização, né? Às vezes você tá com uma Tajima ali, aí ela tá ralada, tá zoada, tá arranhada, você manda fazer uma boa pintura nela, você acaba mantendo o valor dela, né? Você mantém o valor dela no valor de tabela das guitarras semelhantes, né? Seminovas, certo? Então, assim, em alguns casos a guitarra desvaloriza, em alguns casos mantém o valor. Porém, tem alguns casos que você acaba dificultando a venda da guitarra pela escolha da cor, né? Por exemplo, teve uma guitarra uma vez, cara, que eu trabalhava em loja lá na Teodoro Sampaio, né? E aí o cara pegou uma Ibanez e pintou de rosa bem clarinho, tipo aquele rosa bebê, um rosa bem clarinho, tá ligado? Rosa Hello Kitty, tá ligado? E aí, cara, nesse caso, desvalorizou bem a guitarra, assim, pra vender, né, velho? Ninguém queria comprar aquela Ibanez rosa, né? E aí a guitarra ficou na loja por muito tempo. Por mais que ela tivesse upgrades de peça, né? O cara colocou ponte legal, colocou captador legal na guitarra. Porém, aquela tonalidade de cor que ele pintou remetia muito a uma cor de menina adolescente, né? Até que um belo dia entrou na loja uma menina, realmente de uns 15 anos de idade, se apaixonou pela guitarra e comprou. Foi a primeira guitarra dela. Uma Ibanez com Floyd Rose. Pois é, cara. Não era o instrumento mais recomendado para ser uma primeira guitarra, mas ela gostou da cor. Mas, cara, demorou para vender aquela guitarra. Se a guitarra fosse preta, tinha vendido no outro dia, tá ligado? Enfim, vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu não respondi muitas perguntas, né? Eu acabo... Cara, desculpa, mas nos últimos Drecadas eu acabo entrando por outros assuntos. Vocês fazem uma pergunta, eu lembro de uma coisa e conto outra história. Desculpa pela dispersão. Tentarei ser mais focado em responder mais perguntas nas próximas edições do Drecada, né? Ou não, ou talvez eu continue devagando também, como eu fiz aqui hoje. Mas só quem acompanhar as próximas edições vai saber, não é mesmo? Não esquece de me seguir lá no Instagram. Fica de olho que essa semana vai ter a caixinha de pergunta, então já anota suas perguntas ali para você participar das próximas edições. Beleza? Falou, valeu!